Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas às novidades místicas desta semana. Eu me chamo Isis Falcão, sou taróloga há mais de 11 anos e aqui você vai receber as previsões do tarô para o seu signo solar e ascendente. Quais são os principais movimentos astrológicos da semana e qual a carta dessa semana? Qual é a energia que rege os próximos 7 dias, da semana do dia 9 ao 16 de junho. Meu caminho na tarologia iniciou aos meus 15 anos, quando a minha mãe, uma cartomante com mais de 40 anos de profissão, me presenteou com meu primeiro baralho e também fizemos a minha primeira pergunta às cartas, que foi: qual era o meu arcano pessoal? Eu recebi a força. Depois dali, eu segui estudando com ela, através de livros e praticando com os meus colegas de escola. Passaram-se os anos, eu fui para um caminho bem distinto do mundo místico e durante a minha formação em jornalismo, sendo uma pessoa muito cética, me foi estranho ser cada vez mais e mais conduzida a trabalhar com a espiritualidade. Havia ali um dom a ser desenvolvido e uma facilidade para entender o que a intuição queria me dizer. Sendo assim, ano passado, em 2024, eu resolvi abrir mão da comunicação e ir comunicar o que as cartas têm a dizer até vocês. O que era parte da minha vida se tornou ela por completo. Vamos então às previsões do tarô para os signos. Confira a mensagem do seu signo solar e ascendente. Para o signo de Áries, nós tivemos um 9 de paus, um 4 de espadas e a carta do carro. Uma semana para você baixar a guarda e pensar que mesmo que você passe vergonha, mesmo que você passe perrengue, é para você ir. É para ser uma aventura em que você não vai ter tudo planejado, você não vai ter solução para todo problema que você vai encontrar, mas você precisa passar por isso para amadurecer e eu acredito que será divertidíssimo. É como se eu recebesse um convite para palestrar sobre a minha profissão para um grupo de pessoas e eu nunca falei em público antes. Vai me dar medo? Eu vou lembrar de todas as vezes que eu apresentei um trabalho na escola e gaguejei? Com certeza. Mas você deve ir. Vai com medo mesmo. Não deixe uma oportunidade de ir, pois ela parece ousada demais. Mesmo que você comece um pouco enferrujado, depois você vai pegar gosto e agradecer por ter tido coragem. Eu garanto que você tem tudo o que é necessário para arrasar. 9 de paus é uma carta que fala para nós reconhecermos a nossa história, nosso histórico, tudo que eu já fiz e enxergar isso como combustível para eu fazer ainda mais. Para o signo de Touro, nós tivemos a carta da Estrela, um 6 de espadas e a carta da Justiça. Encare estes finais, essas partidas, com muito entusiasmo. Tanto o 6 de espadas quanto a Justiça falam sobre nós pensarmos com a cabeça, deixarmos o coração um pouco de lado, pois se nós focarmos só nas nossas opiniões emocionais, nós não teremos forças para sair de onde não nos convém mais. Aqui são partidas, palavras um tanto duras que você vai ter que colocar em prática, mas compreender que aquela situação ali está ali exaurindo, decepcionando, que ali você deposita energia, esperança e aquilo não vem em retorno. E a carta da estrela é a carta da esperança, do otimismo, mas não aí onde você está. É para você ir embora com brilho no olhar, olhando para o horizonte, crente de que o que vem aí será muito melhor do que o que já foi. Para o signo de Gêmeos, nós tivemos um 5 de espadas, os enamorados e um cavaleiro de copas. Ok. Essa semana é sobre eu fazer escolhas com coragem principalmente no meu coração. Entender que o sonhar, fantasiar, o famoso termo daydreaming, ou seja, sonhar acordado, em que a gente fica mais tempo criando situações fictícias do que colocando a mão na massa, colocando palavras no mundo,
para que aquilo se concretize. Talvez a realidade não seja tão incrível quanto a fantasia, e por isso que eu tenho tanto medo em colocar à prova, né? Tentar fazer uma ponte entre o que eu sinto e o que a outra pessoa pode estar sentindo. Mas viver é muito melhor do que sonhar, é o que eu sempre digo. 5 de espadas é uma carta que fala para nós tentarmos desligar as vozes da cabeça, entender que quanto mais eu penso, mais eu pioro a situação. Você precisa escolher, não deixar que a vida escolha por você. Não é que tudo vai dar errado, mas você pode estar perdendo de ter algo muito mágico em sua vida por covardia, por medo da rejeição, por medo de a realidade não ser tão fantástica quanto a fanfic que você está fazendo na sua cabeça. Mas pelo menos vai acontecer, você vai ter ali uma experiência real e memórias genuínas para recordar lá no futuro. Eu garanto que vai valer a pena ser emocionado. Isso também vale para expressões criativas como arte, música, tudo que trabalha com a nossa sensibilidade e criatividade. Coloque isso no mundo sem tanto medo das críticas. Para o signo de Câncer, nós tivemos um Rei de Espadas, o Carro e a Carta do Mundo. Nada nessa vida é eterno, até mesmo o amor que nós temos pelos nossos familiares, por amigos, parceiros, até isso muda e se transforma, não necessariamente termina. E a Carta do Mundo fala que quanto mais eu tento incumpridar uma situação que já fechou ali o seu ciclo, mais eu posso estar manchando memórias que seriam muito melhores se eu entendesse a finitude delas. Rei de Espadas é uma carta que diz que às vezes eu vou ter que engolir o choro e usar mais o meu lado racional para decidir do que apenas o meu apego emocional àquilo ali. É necessário uma certa frieza, bem quando a gente arranca o band-aid, não pensa muito, vai lá e só faz. E a Carta do Carro anuncia: grandes aventuras lhe aguardam. Não pense que depois de você fazer esses encerramentos, a vida vai ficar uma grande melancolia ou monotonia. Não, grandes aventuras estão no seu caminho, apenas é necessário estar aberto para elas. Um grande incentivo a viagens, a conhecer pessoas novas, a sair do seu bairro, do que lhe é conhecido. Para os signos de Leão, nós tivemos a Carta da Estrela, do Carro, olha ele aqui de novo, e o Mago. Apenas arcanos maiores e muito promissores. As 3 cartas muito otimistas, principalmente sobre você colocar a sua arte, o seu coração, a sua mente no mundo. O Mago é uma carta que diz que o mundo precisa do nosso olhar, da nossa perspectiva, do que a gente guarda aqui dentro, a nossa estranheza, a nossa autenticidade. Você tem muito a colaborar com o mundo e há pessoas ansiando para te ouvir, para te enxergar, para saber o que se passa aqui dentro. Então, se expresse, esteja em meio a pessoas criativas, coloque a sua arte, as suas ideias no mundo. Carta do Carro é um excelente incentivo a viagens, ao intercâmbio cultural, ao estar perto de pessoas que me estimulem, pessoas às vezes diferentes do que as que eu estou acostumada no cotidiano. A Carta da Estrela é pura esperança, é sobre a gente acreditar que a vida pode nos surpreender das melhores das maneiras, sem tanto pessimismo ou achar que eu já sei tudo, não há mais nada a ver por aqui, tudo me é previsível. Mude esse pensamento, ok? Abra as portas da sua percepção, que eu tenho certeza que a vida tem ótimas surpresas para a sua semana. Para o signo de Virgem, nós tivemos um 5 de espadas, a Justiça e a Torre. Ok, uma semana um pouquinho mais saia justa, um pouquinho mais tensa, mas momentos de tensão, calamidade sempre precedem momentos de maior clareza e expansão.
Você está adiando a tomada de decisões que tem te tirado o sono, seja pela culpa, seja pela ansiedade de como vai ser depois que você fizer isso, como é que as pessoas vão receber. Mas com certeza você está precisando dar um passo atrás, bater a mão na mesa, falar que não está mais legal, apontar alguns erros que as pessoas não percebem, mas você percebe. E você precisa ser a voz, não vamos dizer nem a voz da razão, mas a voz da verdade. A Carta da Justiça fala que eu não tenho que ter medo de ser incômodo, que eu já fiquei silenciado por tempo demais, esperando que as pessoas mesmo se toquem por si próprias, mas você vai ter que ocupar esse papel de sinalizar o que precisa mudar. A Carta da Torre diz que um grande perrengue, uma grande chacoalhada vem aí nessa semana para tirar as pessoas do lugar, obrigar você e o seu entorno a tomarem atitudes. Como quando essa carta aparece, eu digo que geralmente não é uma grande surpresa, mas situações que eu ando negando o tamanho da merda que tá se construindo ali. Então, eu garanto que vai ser até bom, porque você não vai precisar mais fingir que aquilo ali tá dando certo. Para o signo de Libra, nós tivemos um Cavaleiro de Copas, um 4 de Espadas e um 8 de Paus. Uma semana para nós não perdermos o foco do que importa, não ficarmos demais no mundo da lua, esperando a hora certa de agir, porque a vida nos pede um pouco de urgência. 4 de Espadas é uma carta que eu vou estar sempre dizendo que eu não tô pronto. Que eu não tô pronto, que eu preciso me preparar mais, que eu preciso estudar mais, que eu preciso aguardar o momento ideal, sendo que eu nunca vou me sentir totalmente pronto. Nunca. Então aqui eu tenho que me entregar mais, pensando que lasquem-se, se rirem de mim, se meu trabalho, meu projeto não der certo de cara, se o que eu disser para aquela pessoa ela não vai receber da maneira que eu idealizei. Eu preciso colocar as minhas ideias, as minhas vontades à prova. Cavaleiro de Copas é uma carta também que eu fico muito sonhando, imaginando, uma carta muito pisciana, e eu tenho medo de ver como vai ser se eu tentar transformar o que está aqui em real. Aquilo que eu falo nem sempre vai ser tão uau quanto eu idealizei, mas pelo menos está existindo, está acontecendo, está rolando. Não foi só um grande EC. Não perca o foco do que é importante para você, se distraindo com amenidades, frivolidades e deixando de olhar para o assunto que mais é importante para você, o que mais pede urgência a ser resolvido. Para o signo de Escorpião, nós tivemos a carta do Louco, um Cavaleiro de Ouros e a Força. Bom, dentro desse contexto, a carta do Louco aqui fala que a ousadia é muito boa, a gente consegue iniciar novidades na nossa vida a partir desse sentimento de que eu sou destemido, de que eu não me importo com as consequências, e daí que nunca foi feito antes, eu vou lá e eu vou provar que é possível. Porém, nem tudo pode ser alcançado do dia para a noite. Eu entender que até para eu, dar cabo às minhas maluquices, eu preciso de um certo grau de planejamento e estrutura. O Cavaleiro de Ouros diz que pra gente ser louco, a gente tem que ter muita organização também, para que eu não termine sem chão, sem ter para onde voltar, sem ter como me manter naquela aventura. Eu preciso trabalhar, de certa forma, uma base. E a Carta da Força fala que tudo bem que você queira para agora, para ontem, mas vamos dar uma controlada, uma organizada nos nossos impulsos. Entender que eu combinando um pouquinho de prudência e planejamento, eu vou conseguir me divertir muito mais do que se eu só for de maneira imediatista. Então, tome decisões ousadas essa semana, decrete que você está fazendo aquilo, mas não precisa executar tudo em uma semana, É importante que você não perca o pique, mas entender que você tem que desenvolver o caminho, o planejamento, para que você possa curtir isso que você está abraçando na sua vida.
com mais tranquilidade. Garanto que os seus esforços, seja lá sobre o que eu estou falando, vão valer muito a pena. Até mesmo para relacionamento. Vamos dizer que você está namorando e você decidiu, eu quero noivar. Ok, mas entender que isso é um processo, você não vai casar em um mês, provavelmente. É preciso estrutura e é preciso que você se comprometa com essa decisão, entender que não é porque vai demorar mais que uma semana que, eu vou acabar desistindo. Não, decidiu. Agora, manter essa loucura durante todo o tempo de planejamento daquele objetivo. Eu garanto que vai valer a pena. Para o signo de Sagitário, nós tivemos um 5 de paus, acompanhado de um 9 de ouros e a carta do 2 de ouros. Bom, uma semana de alguns conflitos, ok, que você vai ficar bem dividido entre manter a compostura, ter um posicionamento mais responsável, mais contido, mais maduro e um posicionamento mais lasquem-se todos. Eu quero o que eu quero, na hora que eu quero, falar o que eu penso. Mas aqui a gente vai ter que conciliar essas duas vontades. Não vai dar para ser 100% passivo e nem ativo, mas achar um meio termo. E o 9 de ouros é uma carta que aponta que o nosso bem-estar material pode estar em jogo nessa semana. Então, provavelmente até será em razão, de eu ter que manter uma estabilidade, que eu não vou poder chutar o balde completamente. Tenha sabedoria, coloque na balança o que você está perdendo em assumir, uma postura mais raivosa, mais agressiva. Não vale tanto a pena. A gente tem que falar o que pensa, mas às vezes não vale a pena. Você mais perde do que ganha. Passou o momento da raiva e do conflito e eu fico, nossa, não compensa. Eu deveria ter mantido ali meu conforto de certa maneira. Então, cautela, ok? Não precisa ser uma mosca morta, mas também não seja um trator passando por cima dos outros. E também se permita, se mimar um pouco, até para acalmar os seus ânimos, comer um lanche, sair para passear. Curta, desfrute, certo? Mostre a si mesmo por que vale a pena também manter as aparências em certos espaços para obter ali um benefício, uma estabilidade financeira, para você lembrar por que isso daí vale a pena. Para o signo de Capricórnio, nós tivemos um 6 de copas, acompanhado de um 5 de copas, uma sequência, e a carta do julgamento. Não fique apegado demais ao seu passado. O passado, ele é um local de referência, de memória, de eu buscar acolhimento ali, também visitar meus traumas e sofrer um pouco, afinal, isso também é bom, isso também é cura, mas eu não posso permanecer nele e também acreditar que tudo de mais incrível e mágico da minha vida pertence ao passado. Não. E você é quem você é hoje, pela sua história, por tudo que já aconteceu, mas você é uma pessoa mais madura hoje em dia. Já tem uma bagagem, não precisa repetir o que já aconteceu. Agora você está pronto para viver experiências diferentes. Não busque repetir o que você já passou. Tentar fazer um vestibular que você já concluiu, você já pegou ali o que precisava. Carta do julgamento mostra o que você aprendeu. A ignorância, ela não pode ser fingida. Eu não posso fingir que eu não sei, você sabe. Então, haja de acordo com isso. Não fique muito apegado, nostálgico ao passado. As coisas foram como tinham que ser. Você agiu com o que podia naquela época. E agora sim você vai viver histórias distintas. Aquilo lá não se repete mais e você deveria agradecer e não chorar. E o 5 de copas, só reforça essa questão do drama, de dramatizar algo que nem dói mais tanto assim, que nem é tão deprimente, mas eu fico muito insistindo na melancolia, em eu querer magnificar uma tristeza que já tá até mais curada do que eu imagino. Não nos apaixonemos pelas nossas dores.
Para o signo de Aquário, nós tivemos o julgamento também, a lua e um 6 de ouros. Essa semana vamos buscar não nos isolar tanto assim. O mundo não está contra nós, mas é preciso que eu esteja disposta a receber também a ajuda que eu vou pedir. É como se eu estivesse no escuro, na floresta, sem bússola, sem GPS, e eu tenho um celular que eu posso ligar para alguém, pedir as direções, pedir até mesmo para essa pessoa me buscar, mas eu fico muito com vergonha até, pensando como que eu fui me perder, o que vão achar de mim ter parado nesse lugar aqui sem ter como voltar. Saia desse lugar escuro e solitário na sua mente, peça ajuda e aceite a mão que vai estar sendo estendida. Ouça aqueles conselhos, invista aquela grana, aproveite aquilo que está sendo ofertado. Você é digna e merece ajuda. Você não precisa enfrentar tudo sozinha. Não há vergonha também de ter chegado aonde você está. Todo mundo passa por problemas muito similares nessa vida. E a carta do julgamento fala sobre nós mostrarmos para a vida que nós somos capazes de entregar um tipo de atitude diferente para as situações que ficam se repetindo na nossa vida. Os ciclos, eles se repetem não por nossa culpa, mas é como se fosse ali um karma que a gente tem que entender, aprender e resolver. Não fique chateado ou triste por estar sempre ali em situações parecidas. É a vida, querendo que você mostre de pouquinho em pouquinho, de vez em vez, o que você está aprendendo. Toda vez não vai ser idêntica. Você vai mostrando em cada uma delas como você vem se transformando. Tá tudo bem, estamos todos passando por processos extremamente similares. Para o signo de Peixes, nós tivemos um 10 de espadas, a rainha de ouros e um 2 de espadas. Ou vai, ou racha. Você tá precisando decidir se você quer afundar ou se você quer brilhar. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo, manter questões que nos trazem muito peso, muita toxicidade para nossa vida, achando que isso não perturba a nossa potência. O quanto eu posso atingir com aquilo ali me puxando para baixo e sem aquilo ali, né, me aterrando. A Rainha de Ouros é uma carta de sucesso, reconhecimento, principalmente na carreira, entrada de dinheiro, percepção das outras pessoas sobre o seu valor, sobre o que você faz. Uma boa semana para trabalhar o nosso carisma, a nossa imagem pessoal, se sentir o centro das atenções, receber validações de que sim, você é foda, mas também é reconhecer as sombras, né? O que você parece que aceita na vida para se atrasar até. Você sabe que aquilo ali te limita e parece que você quer algo te limitando mesmo, para que você não atinja a sua capacidade máxima. O que fazer? Está nas suas mãos, mas mais do que cortar, manter, é não subestimar o impacto daquilo na sua vida. Entender que sim, eu permito isso, continuando aqui comigo, mas eu sei que eu estou abrindo mão de outras coisas para que isso aqui permaneça. 2 de espadas é uma carta muito em dúvida, eu tento calcular as consequências de cada rumo dessa encruzilhada e não importa o quanto eu pense, a resposta não está aqui, mas aqui. É algo para ser feito com a intuição, com o coração, não existe certo ou errado, nós precisamos enxergar a verdade como ela é. Sem medo também das opiniões dos outros sobre a minha decisão. 2 de espadas é uma carta que diz que às vezes eu estou vivendo para o externo e não para o interno. Então, atenção também, você não deve nada a ninguém, a não ser a si mesmo. Vamos às novidades astrológicas desta semana. No dia 6 de junho, a Vênus entrou no signo de Touro, um planeta que adora o prazer, o toque físico, a sensualidade, o conforto, as coisas boas da vida.
Então, não só entre os casais, os que estão se formando e os que já estão consolidados, que a gente vai sentir uma energia mais aconchegante, mais grude, mais conchinha, mas também com nós mesmos. Está permitido nos darmos mais conforto, se permitir sentir mais os prazeres da matéria. Ótimo para investir em um skincare, em uma massagem, em um banho quentinho, em guloseimas. Pode aproveitar que esse trânsito vai até dia 4 de julho, tem a cara do inverno. Então vamos prezar pelo conforto, aconchego e dengo. Semana passada eu já falei sobre um trânsito muito importante, que é Júpiter em Câncer. Está iniciando agora, dia 9 de junho, e vai até julho de 2026. Você pode ver no vídeo da semana passada o que eu falei a respeito. Mas é um movimento que vai trazer muito à tona questões familiares, como é que a gente desenvolveu a nossa visão do que nós merecemos a partir das nossas raízes. O que eu creio que eu sou capaz de alcançar a partir da onde eu vim. Uma forte tendência a muitas lágrimas e emoções sendo colocadas para fora. E também, na quarta-feira, dia 11, nós temos a lua cheia em Sagitário, onde a comunidade mística tem falado que vai ser uma das luas cheias mais animadas, mas também explosivas do ano. Nenhuma emoção vai ficar guardada, tudo vai vir com muito fogo, muito escândalo para fora. Então, a linha é tênue entre a celebração e o caos, ok? Tanto no macro quanto no micro. Vamos tentar usar essa energia explosiva e intensa para viver o melhor da vida. Dar aquele start que você vem adiando, fazer aquele movimento corajoso que você está esperando, um empurrãozinho do universo. Cuidado para não se perder no seu temperamento e acabar falando o que você pode se arrepender depois. O tema das traições pode ser um tópico sensível e até mesmo das demissões. Vamos ver se estamos fazendo isso porque a gente realmente quer ou se nós não estamos nos precipitando em chutar esse balde. A carta da semana é a Lua. Uma semana para nós cuidarmos com os nossos vícios, com as nossas teimosias do que não nos faz bem, com as nossas paranoias de que tudo vai dar errado, que os erros do passado retornarão para me atormentar e que tudo está contra mim. E o sentimento de culpa, ele é muito perigoso, pois ele não é construtivo. A gente tende a só ficar ali se detonando, se castigando, se autoflagelando, e enquanto isso poderia ser substituído por uma compreensão maior com nós mesmos. Entender por que aquilo me engatilha, por que eu fico repetindo aquele padrão, e pensar que eu ainda vou repetir muitas outras vezes dele, mas de maneira diferente, de maneira atenuada, de maneira mais consciente. Aqui a gente tem que ter muita atenção com as peças que a mente nos prega. Entender onde estão os meus exageros, o que eu já fiz, um cenário de terra arrasada, mas nem de longe é esse drama todo que eu estou desenhando. Uma carta que me lembra muito uma lua em peixes, uma lua em câncer, lua em signos de água, onde qualquer detalhe, qualquer palavra que pode sair um pouco torta, qualquer olhar meio estranho, você já faz toda uma narrativa muito pesada, muito densa, muito emotiva. Vamos tentar trabalhar aqui de uma maneira mais leve com o que nos acontece, mais prática. Entender que nem tudo precisa ser uma grande odisseia, uma grande novela. A vida pode ser mais prática do que a gente imagina. E também ouvir a nossa real intuição e não as nossas paranoias. Lembrando que a intuição é uma voz muito clara e direta que vem do fundo da alma, e a paranoia são as diversas vozes que ficam pipocando na nossa cabeça, que mais nos confundem, nos puxando para direções distintas do que nos trazem uma certeza. Saiba diferenciar. Não pense muitas vezes antes de seguir o que o seu coração está ali te puxando.
Para essa semana é isso, pessoal. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, que semana que vem eu estarei por aqui novamente. E também vem me acompanhar aqui no Instagram. Tem muito conteúdo legal para quem gosta de tarologia, seja para se consultar ou também para melhorar a sua prática como tarólogo. Lá no TikTok você também vai me ver com bastante frequência, seja através das lives ou dos vídeos. E se você tem interesse em aprender tarologia ou ainda se consultar comigo, é só entrar em contato aqui pelo WhatsApp. Aguardo você, um beijo e uma excelente semana a todos!